Seja bem-vindo, dá um like, você guerreiro, dá um like, você guerreira de todo o Brasil, dá um like de todo mundo. Aqui é o canal Dá um Like Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é um vídeo de listas que eu vou falar, como você já viu na thumb, já viu no título, eu sempre falo isso e acabo repetindo muito, né? Mas enfim, são jogadores, esse eu tenho que explicar mesmo. Pouca mídia. O que significa esse termo pouca mídia? São jogadores que tiveram pouca atenção da torcida, ou então até mesmo aqueles que nem são lembrados direito, ou até também, outro caso, jogadores que não tiveram o real merecimento por tudo que eles fizeram dentro do Fluminense. Então seria isso, jogadores que não tem tanta mídia com a torcida, mas que tem bastante futebol. E eu não sei se deu pra perceber, mas eu já pedi pra você dar um like aqui, né? Então vai lá embaixo aqui e tal, pá, aperta nesse botão assim com o joinha pra cima, que você me dá uma moral e ajuda o vídeo a ser divulgado, ajuda aqui o canal. E se você quer ajudar mais ainda o canal, não só com like, você acha que eu mereço mesmo mais a sua ajuda, etc. Enfim, isso fica a cargo de você. Você pode ir lá e ajudar no padrinho do Raiz Tricolor, tá aparecendo aqui, com R$10 mensais ou mais, você entra no grupo de WhatsApp do Raiz Tricolor e, além disso, ainda concorre lá, participa dos sorteios, etc. E, claro, o principal, ajuda o Raiz Tricolor a continuar ativo. Beleza? Vamos embora pro vídeo. No gol, o goleiro Kleber. Exatamente. Esse daí pra mim é incontestável. É um goleiro que agarrou no Fluminense ali, chegou em 2002, foi embora em 2005. Tem muita história no Fluminense. Assim, são 3 anos, 4 temporadas, né? De uma história boa, de muitas boas partidas. Tem gente que vai lembrar, mas ele falhou. Então, qual goleiro que nunca falhou? Mas era um goleiro que, assim, a gente lembra muito mais de Fernando Henrique, de Wellerson, enfim, de alguns outros goleiros, Murilo, que marcaram mais época, mas Kleber foi um goleiro bom e que é pouquíssimo valorizado. Obviamente que talvez ele não tenha feito nunca uma temporada como a de Cavalieri em 2012, por exemplo, mas deveria ser mais lembrado pela torcida tricolor. Vou dar uns números aqui de Kleber, por exemplo, ele jogou 165 jogos com a camisa do Fluminense, tomou 240 gols, uma média de 1,4 por partida, e alguns pontos interessantes, por exemplo, ele, em 2005, ele entrou para a seleção do Campeonato Brasileiro, junto com o Petkovic. Ele não era o goleiro titular, aquela seleção era montada com titular e reserva, tá? Mas enfim, ele estava entre os melhores do Campeonato Brasileiro de 2005 ali do Fluminense. Falando agora da lateral direita, Paulo César. Esse daí eu confesso que eu não vi jogar, é muito pelos relatos e pelos vídeos que eu assisti dele. Paulo César foi um lateral que jogava, inclusive, nas duas laterais. Eu coloquei ele como lateral direito, mas na Copa de 2002 ele chegou a ser cogitado para ser convocado na lateral esquerda, jogando pelo Fluminense também, né? É um lateral, assim, tinha muita qualidade. Muita gente lembra do golaço dele que ele fez pelo Fla-Flu. Procura aí no YouTube que você vai achar lá no Fla-Flu um golaço de Paulo César. Vou dar uns números aqui importantes de Paulo César. Ele jogou 202 jogos com a camisa do Fluminense, marcou ao todo 18 gols, jogando nas temporadas de 1997 até 2002. E aí o flash que eu tenho de memória dele é de uma passagem muito rápida em 2009, naquela bagunça que tava o time. Ele deu uma passada por ali, mas eu nem lembro dele em campo. A zaga é talvez a maior dificuldade que eu tenho, porque o Fluminense ou ele tem zagueiros com bastante mídia, ou ele tem zagueiros, digamos, que tem pouco futebol. Então, tentei conciliar isso daqui, montando uma dupla de zaga, inclusive, que chegou a jogar junto. Um deles até faz mais sentido, que é o zagueiro Antônio Carlos, revelado no Fluminense, e é muito lembrado pelo gol contra o Volta Redonda, né, na final do estadual de 2005. Enfim, é talvez o gol mais épico da carreira dele, mas é um zagueiro bom, um zagueiro artilheiro, e chegou até a regressar ao Fluminense no ano de 2015, né, ele jogou no Flu de 2003 a 2005, e enfim, ele ficou muito marcado por esse gol contra o Volta Redonda, mas na verdade ele tem bola mais do que isso, né, passou ali 10 anos longe do Flu, mas enfim, é um zagueiro que acho que merece ser lembrado merece ter mais mídia dentro da torcida tricolor. Uns números aqui de Antônio Carlos, só pra passar: 110 jogos com a camisa tricolor, 12 gols ao todo. Ele, por sinal, é um dos maiores zagueiros artilheiros daí dessa geração. E pra jogar na dupla com ele, esse daqui praticamente ninguém deve lembrar, porque ele realmente jogou muito pouco com a camisa tricolor, mas eu tive que colocar, se você tiver alguém aí que tenha pouca mídia, não adianta falar, Marlon, meu amigo, Marlon saiu daqui pro Barcelona. Um cara não tem pouca mídia com a torcida tricolor, não. Se você tiver alguém que você lembre, que é interessante, coloca aqui embaixo
embaixo, que de repente eu até concordo aí com você, mas eu vou colocar Fabiano Heller. Fabiano Heller que chegou no Fluminense em 2005 e saiu em 2005. No total ele jogou somente 23 jogos com a camisa tricolor, marcou um gol, fez dupla com o Antônio Carlos, enfim, foi um jogador que passou ali, eu tenho uma boa memória dele, sei que foi um bom jogador, mas é aquele negócio, né? Não tinha muito quem colocar, entra ele. Na lateral esquerda eu fiquei com uma dúvida se esse jogador tem realmente pouca mídia com a torcida tricolor, mas eu a julgar porque ele ter passado por Flamengo, Atlético Mineiro depois, e a torcida nem ficar com nada de raiva, eu acho que ele realmente tem pouca importância pra torcida e deveria ter mais. É o lateral esquerdo Júnior César. Muito lembrado por causa da segunda passagem dele, né, em 2007 com o título da Copa do Brasil, em 2008 sendo lateral tricolor na campanha de vice-campeonato da Copa Libertadores, mas aquela lá, como eu falei, já era a segunda passagem dele. Ele foi revelado na base do Fluminense, jogou de 2001 a 2004, mas na verdade, para lembrar mesmo como algo de bom, é bom lembrar de 2007 e 2008. Júnior César foi importantíssimo na campanha, nas duas campanhas, na verdade, tanto na do título quanto na do vice-campeonato. Ele, pelo Fluminense, jogou ao todo 228 jogos, marcou 6 gols. Gol nunca foi o forte dele mesmo. Eu sempre lembro do gol que ele perde contra o Boca Juniors, né, na semifinal da Libertadores, no jogo aqui no Maracanã, que ele bate, chuta na trave, acaba ganhando no escanteio sai o gol de Dodô, mas, enfim, Júnior César é um ótimo lateral, aquele pontinha rápido, baixinho, quem adorava jogar com ele era Renato Gaúcho. Enfim, vale ser mais lembrado pela torcida tricolor, né? Todo mundo só fica falando, Carlinhos foi pra seleção, Carlinhos, Júnior César era bola também. Chegando agora no meio de campo, exatamente, vamos falar aqui do meio de campo e eu vou dar uma apressada, senão esse vídeo vai ficar imenso. Eu vou falar de Diguinho, ele sim, eu sei que você tá me xingando agora de tudo quanto é nome, mas Diguinho merece ser mais lembrado pela torcida tricolor. Não é nem merece ser mais lembrado, estar mais vivo na memória, merece ser lembrado melhor. A galera tem raiva de Diguinho, tudo bem, Diguinho passou ele no Fluminense 6 temporadas, né? Ele chegou em 2009, foi embora no final de 2014 e em nenhuma delas ele se garantiu como titular absoluto, mas é fato que é um volante que marcou a época no Fluminense. Como eu falei, são 6 temporadas, é tempo pra caramba. Ele jogou com Paulo César e jogou com Gustavo Scarpa, né? Então você vê que são duas gerações aí completamente diferentes e vale lembrança, e é claro também, né? Na saída ali, na despedida de Diguinho, o cara chorou pra caramba e tá, enfim, vale destacar isso daí. Diguinho, pra mim, entra nessa seleção pouca mídia, muito futebol. Só pra passar os números de Diguinho: 223 jogos e 2 gols marcados com a camisa tricolor, um deles inesquecível na final da Copa Sul-Americana, chutando de fora da área, todo torto, a bola desviou, mas o gol foi dele. E ao lado dele, jogando na volância junto com o Diguinho, um jogador que hoje está no Botafogo. Eu tô mandando bem pra caramba nas escolhas, mas agora eu já tô vendo os comentários já. Seu idiota, sabe de nada! Enfim, não precisa xingar, vamos debater com cordialidade, mas Cícero é o meu segundo volante dessa seleção pouca mídia, muito futebol, principalmente pela primeira passagem dele no Fluminense, a passagem ele também junto com o Júnior César em 2007 e 2008. Cícero foi importantíssimo naquela Libertadores de 2008, o cara chegou a jogar de primeiro volante e de centroavante naquela Libertadores. Jogou de lateral esquerdo, jogou de meia, jogou de tudo e inclusive teve um jogo que foi o jogo de volta contra a LDU na primeira fase. Ele fez o gol e ele entrou de centroavante naquela partida junto com o Tardá. Uma coisa de maluco, jogou muita bola mesmo. Nas outras duas passagens dele, né, uma passagem curta ali acho que em 2014 e uma outra mais ali definitiva em 2015, 2016, ele até foi bem, mas acabou sendo burocrático, mas enfim, em 2016 segurou a barra do Fluminense quando o Fred foi vendido para o Atlético Mineiro. Então, assim, vale uma lembrançazinha melhor, vale lembrar com carinho de Cícero. E eu sempre lembro de uma coisa: final da Libertadores de 2008, o único a acertar pênalti ali foi Cícero, né? E só pra passar os números aqui, né, que eu não passei os números de Cícero: 197 jogos, 49 gols. É um negócio absurdo isso. Um cara que é segundo volante de origem tem uma média de 0,25 por jogo praticamente, né? Muito gol com a camisa tricolor. Pra fechar o meio de campo, vou jogar aqui com 2 volantes e um meia pra abrir 3 atacantes. Wagner, esse daí, assim, ele e o próximo que vai vir são 2 jogadores, pra mim são a definição desse vídeo. Jogadores que têm pouca mídia, mas que jogaram muito no Fluminense. Wagner chegou ali no Fluminense em 2012 e ficou até 2015, mas assim, as temporadas dele, ele foi um coadjuvante, assim, ele era reserva em 2012, mas jogou muito mais do que muitos titulares, segurou muitas vezes a bronca ali quando o Deco não podia jogar.
jogar. Em 2013 foi um dos protagonistas também do time, enfim, era uma das referências. 2014, 2015 ele já estava mais embaixo, mas mesmo assim, Wagner, um jogador espetacular, merece ser muito mais lembrado pelas atuações dele com a camisa tricolor. É um jogadoraço e que não merecia ficar tão esquecido pela torcida. Os números de Wagner: 184 jogos, 25 gols com a camisa tricolor entre 2012 e 2015. No ataque, eu falei, né, que junto com o Wagner era a definição, e foi esse jogador aqui que me fez querer fazer esse vídeo, Rafael Sobis. Muita gente, eu vejo muita gente criticar: Rafael Sobis só chutava um chute maluco de longe, de vez em quando fazia gol. Meu amigo, volta lá pra assistir. Tem uma sessão memória aqui sensacional sobre o Brasileirão de 2012, que vai te refrescar um pouco a memória do que foi Rafael Sobis naquele ano. E olha que 2012 nem foi o melhor ano de Rafael Sobis no Fluminense, né? Ele era um reserva, ele era reserva de Wellington Ney, mas jogaram o mesmo número de jogos no campeonato, só pra você ter ideia. E ele foi muito importante mesmo em 2013, um ano péssimo de Fred, em que ele quase não jogou pelo Fluminense, o Fluminense quase foi rebaixado naquele ano. E se não fosse Rafael Sobis, mesmo com a perda de pontos do Flamengo e da Portuguesa, pra mim, se não tivesse Rafael Sobis naquele time, nem pontuação suficiente pra passar Flamengo e Portuguesa, mesmo com a punição, a gente teria. Rafael Sobis chegou no Fluminense no meio de 2011, ficou até o final de 2014, teve ali, como eu falei, o seu grande ano de destaque em 2013, e no total os números dele, 175 jogos, 45 gols com a camisa tricolor. Agora vem um, assim, que talvez eu seja criticado, mas esse jogou muito pouco até pelo Fluminense, mas eu acho que merecia ser melhor lembrado: o atacante Rafael Moura, o He-Man que jogou pelo Fluminense em 2007, esse aí é o que pouquíssima gente lembra, é uma passagem realmente esquecível, mas que depois voltou pro Flu em 2011, ficou ali também até 2012, jogou muito pouco, é verdade, ele jogou 85 jogos com a camisa tricolor só, mas marcou 28 gols, ele tem ali algumas participações importantes, por exemplo, a Libertadores de 2012, o momento que o Fluminense perdeu o Fred, Rafael Moura foi quem deu sustentação ali pra poder jogar, ele faz o gol do título carioca de 2012 em cima do Botafogo, por bem que ele já tava 4-1, mas enfim, tá marcado lá como gol do título, e é um atacante que tem qualidade, sempre ele era o ídolo dos times médios, pequenos, e em clube grande não dava muito certo. Então o Rafael Moura eu acho que merece ser lembrado nessa seleção aqui. E o último, o cara que tá aí na thumb, quem já viu a thumb já sabia que ele estaria aqui, e é um cara controverso demais nessa lista, que é Tuta, centroavante, e aí eu já vou dar os números de cara logo. O cara tem 111 jogos com a camisa do Fluminense e 51 gols, é uma média de praticamente meio gol por jogo, isso jogando as temporadas de 2005 e 2006. Meu amigo, se você tá contestando Tuta, ou você não viu o cara jogar, ou você não viu o cara jogar direito, porque quem acha que Henrique Dourado fez uma temporada sensacional, o cara é ruim, mas fez uma temporada sensacional ali no Fluminense em 2017. Só pra você ter ideia, Henrique Dourado fez 32 gols nessa temporada. Tuta, em 2006, ele fez 33 gols. A gente lembra de Henrique Dourado fazendo muito gol, né? Imagina quantos gols Tuta não fez. Ele já vinha de um Brasileirão em 2005 e ele tinha metido 16 gols. Ele só não foi artilheiro porque Romário brincou de fazer gol também naquele Brasileirão. Então, era um cara que ele não tinha habilidade, mas talvez seja um dos melhores batedores de pênalti do Fluminense aí nos 20 anos que passaram agora. Batia muito bem pênalti, cabeceava bem e era matador. O cara fazia gol. Ah, mas tem que tabelar. Na época não tinha muito isso não. Há 15 anos atrás não tinha muito isso não. O cara tinha que fazer gol e ele resolvia. Pra falar de técnico, pra fechar aqui, eu vou... Enfim, decida o técnico aí nos comentários, que ou o Fluminense tem técnico com muita mídia e pouca qualidade, ou o Fluminense tem técnico sem mídia nenhuma e com pouquíssima qualidade também. Alô, Drubski! Enfim, fala o técnico aí nos comentários, que de repente a gente vê. Óbvio, aí você vai falar: ah, meu Abel Braga. Meu Braga tem mídia, rapaz, não vem falar isso não. Tá quer ganhar mídia, parceiro? Dá o like aí embaixo, se inscreve no canal. Não esquece aí também de compartilhar esse vídeo aí pra todos os seus grupos de WhatsApp, como eu sempre falo aqui. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Engraçado que tem gente que reclama que eu falo com as mãos. Se eu falar sem as mãos, seria assim, ó. Galera, vai lá, assina no Raiz Tricolor, vai lá, ajuda no Padrim, etc. Eu tô parecendo um João Bobo com isso aqui, ó, que eu tô assim, ó, um bonecão de Olinda. Não vai rolar.